A emoção mais perigosa é a frustração do pai. A tristeza do filho atleta, depois de um jogo, depois de uma derrota, é absolutamente normal. E ele, que vai passar por isso repetidas vezes, muitas e muitas vezes, e muitas delas sem a minha presença, sem a presença do pai, ele vai tirar de letra. Ele escolheu isso. Agora, a minha frustração, ela só serve para criar, primeiro, um sentimento ruim em mim, e esse sentimento ruim transborda, né, para a família, para casa. Olha, esse primeiro torneio, eu era desconhecido, né? Tudo era desconhecido, tudo era novo para mim. Então, eu não tinha muito a percepção do que estava ao meu redor, né? Era muito uma relação eu e ele, né? Pô, nós treinamos tanto, puxa vida, custou tanto pra gente vir até aqui, ou caramba, você tem uma raquete nova e não ganhou, né? Então, o que custou mais no primeiro torneio, na primeira derrota, foi a minha própria frustração de achar que com 7 anos, com 8 anos, meu filho já seria um fenômeno. Na minha relação com meu filho e atleta, os piores momentos da nossa vida foram aqueles que eu construí na volta para casa dentro do carro. O climão. E esse é um capítulo que eu recomendo que você leia e releia com muita atenção, porque o que eu fazia? Geralmente, quando perde o jogo, toma uma água, bom, acabou, vamos pro carro e vamos embora. Então, ele saía da quadra, eu ia, você não mexeu a perna, você não fez isso, você não fez aquilo, sua empunhadura, você não fez. Até ele tomar água, aí ele saía, eu ia até o carro, porque você não sei o quê, porque você não sei o quê, porque você isso, porque você aquilo. Entrava no carro, 1h30, 2 horas para chegar em casa, ou eu ia falando, repetindo, ou eu ia mudo. Um silêncio ensurdecedor. Né? E eu não parava para pensar como é que ele estava se sentindo. Eu só olhava para mim. Eu só olhava para o meu próprio ego. Porque é isso. Ganhar ou perder na idade de 7, 8, 10, 12, 14 anos, talvez não valha tanto, ou certamente não vale tanto. Não vale mais do que o aprendizado que ele tem. Não vale. E existem derrotas onde eles aprendem muito mais do que numa vitória fácil. Né? E eu perdia, eu desperdiçava aquele momento da volta para casa, do vamos tomar um sorvete, ou se é noite, é sábado, vamos parar para comer uma pizza. Aproveitar, já que saímos de casa, né? Fazer disso a volta para casa realmente prazerosa. Mas construía um silêncio ensurdecedor. Uma das coisas que mais me doeram na minha jornada de pai foi ter pensado muito e às vezes falado também. Eu invisto tanto, eu faço tanto, eu invisto tanto, eu gasto tanto, e você não reconhece. Ou você não dá retorno. E eu demorei para entender que o retorno não é a vitória propriamente do jogo. O retorno não é o troféu. Né? O troféu, a vitória, o retorno é de fato aquele cara maduro, aquela menina madura e resiliente que está sendo construída com a jornada do esporte. Né? Se eles vão ganhar dinheiro com isso ou não vão, puxa, realmente é o que menos importa. Porque certamente eles vão ganhar, porque ou eles vão ser muito bem-sucedidos no esporte, ou eles serão, com certeza, muito bem-sucedidos na vida profissional. Né? Então, confundir o esforço de pai da educação com o retorno financeiro ou um retorno de troféus que eventualmente você teria é um dos maiores erros que eu cometi. A emoção mais perigosa é a frustração do pai. A tristeza do filho atleta, depois de um jogo, depois de uma derrota, é absolutamente normal. E ele, que vai passar por isso repetidas vezes, muitas e muitas vezes, e muitas delas sem a minha presença, sem a presença do pai, ele vai tirar de letra. Ele escolheu isso. Agora, a minha frustração, ela só serve para criar, primeiro, um sentimento ruim em mim, e esse sentimento ruim
transborda, né, para a família, para casa. Né? Transborda para a relação com a família, com a relação com outros filhos, com a relação com a esposa. Então, a frustração do pai de atleta é o pior sentimento dentro desse contexto da relação que pode existir. Meu pai só me ama quando eu ganho. Essa foi uma das falas, né, que eu ouvi. Tati é que me disse, que o Tomás disse isso para ela, né? E foi muito dolorido também, porque quando ganha, entra na quadra, abraça, né? E aí tem a pizza, né? Sai para comer, o carro é uma alegria, coloca uma música animada. Parece mesmo parecia mesmo que eu só o amava quando ele ganhava. Né? Porque quando perdia, climão. Eu sou pai, eu não sou técnico. Eu sou pai, eu não sou psicólogo. Quando a criança se identifica com algum esporte, e esse esporte é o esporte do pai ou da mãe, é normal, né, que a gente aproveite isso para brincar, né? Eu fui o primeiro treinador, né, dos meus filhos, claro, nós pais sempre somos os primeiros treinadores. Mas a gente só serve até o primeiro passo, o segundo passo, depois a gente atrapalha muito mais. Né? Primeiro, meu negócio é tecnologia, eu não entendo nada de esporte com profundidade. O que eu entendo de esporte são as coisas que eu assisti na TV, né? O quanto eu sou fã do Roger Federer e as estatísticas que eu sei. E minha filha fala, cultura inútil, papai, né? Não serve para nada. E eu tive muita sorte de ter treinadores na jornada do Tomás que nos ajudaram muito. Então, com 8 anos, o Tomás já foi para Juninho Tênis. O Juninho ficou com o Tomás, junto com a equipe, o Robson, Pegoraro, dos 8 até os 17. Né? E o Tomás só parou ali porque teve a oportunidade de ir para a Espanha e até com o próprio incentivo ali, né, da equipe que ele estava. E, primeira coisa, a relação do pai, da família com o treinador é uma relação de absoluta confiança. Absoluta confiança. E você nunca vai concordar com tudo que o treinador fala, com tudo que o treinador faz. Mas você confia nele, e você confia que ele entende mais do negócio do que você. Né? Afinal de contas, ele é o treinador. Ele vive disso e você vive de outra coisa, claro. Então, confiança é, sem dúvida, a coisa mais importante. Nessa jornada toda, eu vi uma galera que trocou muito de treinador durante a jornada. Né? Isso realmente não é bom. Não é bom. Não há grandes evoluções do ponto de vista do jogo. E eles vão viajar juntos, sozinhos, muitas vezes. Quantas e quantas vezes o Tomás viajou com treinadores sem a minha presença, né? E aí vale mais a confiança que a gente tem do que propriamente a capacidade técnica. Muitas coisas que eu conto no livro são descobertas recentes. Né? Então, eu olho para trás, na experiência de pai do Tomás, e eu vejo quantos erros eu cometi. Quanto sentimento ruim eu coloquei dentro de mim e espalhei pela minha família. Depois, com a Cat, eu comecei mal. Mas, opa, peraí. Então eu me dei conta do pai tóxico, né? Que eu estava me tornando, ou que eu era, e resolvi deixar de ser. Assim, e a gente só consegue fazer isso quando, de fato, a gente chega no fundo do poço da relação, né? E que sente a sensação de mudança. E foi isso que aconteceu comigo. Acho que eu criei um ambiente de tanta cobrança, que eu aproveitei muito pouco da jornada, né? Especialmente com o Tomás, que foi o primeiro. E agora eu estou aproveitando, e até estou aproveitando mais a jornada do Tomás agora. Né? Então a nossa relação é muito diferente agora, com relação ao tênis, ao esporte e tudo mais.
Então, agora eu vibro com cada dia que ele passa na quadra. Não é com a vitória, não é com a derrota. Eu estou muito feliz, muito orgulhoso de ver os meus filhos estarem onde estão. Não tem derrota. Não. O livro, ele foi... Eu confesso a todos vocês que me seguem e apoiam o meu projeto. Eu confesso a vocês, todos pais de atletas que me ouvem. O livro foi um desabafo. Eu consegui colocar todo o meu sentimento nas páginas do livro, ponto a ponto. Então, não existe mais nenhum sentimento ruim, não existe mais nenhum remorso, né, pelas coisas que eu fiz. Eu já me desculpei com eles e já me desculpei comigo também. E eu escrevi esse livro pensando especialmente que o sentimento que eu tive, a conduta que eu tive por tantos anos, ela me fez mal para minha família. E eu vejo muitos pais cometendo erros que eu cometi. Então eu tenho o desejo de contribuir na jornada deles. Que a minha história ajude a ter um outro ponto de vista.